Isto mesmo, o pecado não existe. Você foi enganado. Você foi enganado pela religião, dizendo que você era um pecador e que por causa disso você não iria entrar no céu. E a religião usa bases históricas de um tempo em que as pessoas ainda estavam debaixo do pecado. Quando eu falo que o pecado não existe, os meninos enlouquecem. Os meninos ficam raivosos e dizem: então eu posso beber até cair. Calma, calma, mela fuça, calma, pudim, calma que eu vou explicar. Beber não é pecado, não é o pecado. Beber é uma obra da carne, conhecido também como pecado. Errou o alvo é Cristo, você está direcionando para a sua carne. Quando você comete uma obra da carne, Deus não te manda para o pseudo-inferno. Deus não solta a mão sobre você. Deus não toma o seu carro, não te bota um câncer. Quando você comete uma obra da carne, você colhe. A colheita é sua. As decisões são suas. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Mas o pecado bíblico, o pecado da palavra de Deus, não são obras da carne. Obras da carne são coisas que eu cometo de responsabilidade minha, que não atinge o trono, que não tem nada a ver com vida espiritual. São obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então, quem escreveu a Bíblia foram os judeus. Nenhum brasileiro escreveu a Bíblia, nenhum alemão, nenhum espanhol. Todos os escritores da Bíblia foram judeus, incluindo Paulo, que era judeu, tinha tradição judaica, era cidadão romano, mas a sua origem era judaica. Paulo ia à festa de Pentecostes, Paulo cumpria votos, até mesmo depois da cruz, Paulo ainda se envolvia em rudimentos da lei, como está em Atos, diz que ele, persuadido por Tiago, rapou a cabeça, cumpriu votos, entrou no templo. Paulo frequentemente dizia na sua epístola aos Coríntios, dizendo: ficarei até a festa de Pentecostes. Participava dos pães ázimos. Paulo era um judeu. Então todas as cartas da Bíblia foram escritas para os judeus, pelos judeus. E para os judeus, na concepção judaica, incluindo a de Paulo, o que é pecado para os judeus? Não é para os pastores. Para os pastores, pecado é cortar o cabelo. Não tem base na Bíblia que eles usam. Eles usam uma Bíblia que eles não têm base naquilo que eles colocam como doutrina. Por isso que eu tenho dito reiteradas vezes que eles não têm credibilidade. Tanto é que quando eles entram aqui nesse canal, eles não me refutam com a palavra. Eles atacam a pessoa, falam meia dúzia de besteiras. Eles não fazem como eu mostro na palavra. Eles entram no canal e dizem falso profeta, mas não refutam com a palavra. Quando usam a palavra, raramente me refutam com a palavra, eles voltam lá para a lei, se justificando da lei, dizendo que Cristo morreu em vão. Então, o que é na concepção dos escritores? Quando os escritores da Bíblia falavam em pecado, o que é que eles tinham em mente? Será que eles pensavam assim: esse homem andou de bermuda, ele está em pecado, ele está na carne, é isto? Não, e isto é quem diz os pastores, os pseudos pastores
os pseudos evangelistas, os pseudos presbíteros das chamadas igrejas. Mas da onde eles carregam este livro debaixo do braço, que eles têm isto como regra de fé e conduta, diz que o pecado não tem nada a ver com cortar o cabelo, com andar de camiseta, com comer maionese. Isso não tem nada a ver. Então, segundo o judaísmo, da onde toda a escritura e da onde os escritores viveram, o que é o pecado para os escritores da Bíblia e para os judeus? Vamos ler. Primeira Epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é cortar o cabelo. O pecado é beber uma garrafa de marafo. O pecado é o quê? A transgressão da lei. Qual lei? A lei do Supremo Tribunal Federal? A lei municipal? A lei aqui a que se refere era a lei de Moisés. Biblicamente. E a nossa doutrina não é bíblica. É só para mostrar o sistema, o descrédito que eles entram. Eles usam algo para enganar, para prender você. Porque uma vez que diz que você é pecador, você precisa aceitar Jesus para poder ser salvo. Porque no céu não entra pecado. Entende? Mas o que é pecado na concepção judaica? Está escrito aí. Olha como diz na nova versão internacional que eu tenho usado aqui para que você entenda. Olha, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Meu amado, isso aqui está claro ou não está claro? Então, o que é pecado? Transgredir a lei. Então, olha o que Paulo diz então em Romanos capítulo 7, versículo de número 7. Que diremos então? Disse Paulo à igreja de Roma. A lei é pecado? Ele disse, de modo nenhum. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Olha, a lei é que mostrava o pecado. Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Depois ele diz no versículo 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçado. Pois sem lei, o pecado está o quê? Morto. Ora, se pecado é transgressão da lei, e eu tiro a lei, o que aconteceu com o pecado? Pregou Paulo à igreja de Roma. O pecado está morto. Se está morto, não existe. Então, o pecado era a transgressão da lei. Eu vou voltar agora na minha versão que eu uso. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, a força do pecado, o que dava força ao pecado, os pastores dizem que é o Exu, que é a pombagira. A pombagira entrou naquela mulher e aquela mulher pecou. Primeiro que pombagira é um folclore, não existe, biblicamente não existe. Pombagira é um folclore que veio aí da África, veio para os países aqui, migrou, entrou aí nas obras da carne, na feitiçaria, é uma obra da carne. E os pastores trouxeram para dentro da igreja para dizer que uma mulher com paixões é uma pombagira. Não é pombagira, é uma obra da carne. Então, o que é que dava força ao pecado? Mantinha o pecado vivo. Porque se tira a lei, o pecado morre. Então,
se entende que o que dava força ao pecado era a lei. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o Exu. A força do pecado é a pomba que quica, ou a que roda, ou a que pula. Então, quem é que dava força ao pecado? A lei. E se tira a lei, o pecado não existe. O pecado está morto. Acabou o pecado. Foi isso que Cristo fez. Então, preste atenção. Vá juntando os fatos. Naquele madeiro, o que é que Jesus de Nazaré estava fazendo? Pondo fim à lei. Este era o pecado que ele veio aniquilar. Este foi o pecado que ele veio tirar. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era o pecado que estava saindo se o pecado é a transgressão da lei? A lei de Moisés. Não era isso? Era, sim, senhor. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, veja, nos dias de Paulo, o tempo, o aion, estava se cumprindo. Ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o pecado, ele foi aniquilado. O pecado era a transgressão da lei. Uma vez que ele cumpriu a lei, o pecado acabou. A transgressão da lei não existe mais. Por quê? Porque ele consumou. Ele disse: está consumado. Eu estava meditando em uma passagem de Romanos, eu vou digitar aqui, capítulo 5, versículo de número 13. Olha lá o que diz essa passagem, olha aqui, ó. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por que os pastores não leem isto? Por que os pastores anulam esta palavra? Por que é que a ganância, o vil metal, o desejo de algemar as pessoas anulam a veracidade desses versículos? Por que é que os professores da escola dominical nunca me apresentou esta verdade aqui incontestável? Porque a mim me parece que essas verdades não devem ser lidas. Como se fosse impróprio ler estes versículos, porque eu nunca li. Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca li esta passagem na escola bíblica dominical. Você leu? Você já leu esta passagem no teu curso de teologia de bacharelado? Fala a verdade para mim, não minta, diga a verdade em Cristo. Você está online aí, o chat está aberto. Romanos 5,13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ora, se não há lei, não existe pecado. Entendeu, pastor? Entendeu, meu irmão? O que este canal tenta produzir no teu espírito? Uma libertação desse jugo, desse dedo em riste, desse apontar de dedos. Vocês estão igual Pedro, quando ele desceu o lençol, o Espírito disse: Pedro, come, mata. Pedro disse: eu jamais coloquei coisa impura na minha boca. E a voz disse a ele: Pedro, não faças tu impuro o que Deus já purificou. Você, pastor, você não pode tornar impuro o que Cristo purificou. A igreja de Cristo, ela nunca teve pecado, porque quando a igreja foi formada pós-cruz, ele já havia aniquilado a lei.
Porque a transgressão da lei era que era pecado. Agora é difícil de entender isto, para alguns, porque só houve mulher do fluxo do sangue, desce Zaqueu, Golias, abre Malaquias 3:10, eis que vos digo, minha serva, meu servo, eis que vem o fim do mundo, vem Satanás. Então, quando chega as verdades claras, as pessoas dizem, gente, mas não é que esse negão está lendo o Evangelho? Sim, não tem na sua Bíblia? Não está aí? Na tua boca, no teu coração? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Havia ou há? Havia. Mas o pecado não é levado em conta quando não é lei. E ele diz no versículo 14: entretanto, reinou a morte. Desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Olha o que diz o versículo: a morte reinou de Adão até Moisés. Daqui até aqui, todos os que viveram aqui embaixo, mesmo sem transgredir, de acordo com a desobediência de Adão, eram considerados pecadores. E quem nasceu depois? Justos. Então, debaixo da lei, o mais santo é pecador. Debaixo da graça, todos são justos, porque não existe pecado na graça. O pecado foi aniquilado. Hebreus 9:26. Cristo pôs fim à transgressão. Cristo acabou com a transgressão. Antes da cruz, transgressores passaram pela cruz, justificados. Nasceram depois da cruz, lavados, regenerados, perdoados. Todos os que viveram lá sofreram a regeneração. Quando nós nascemos, já nascemos santos, já nascemos justos, já nascemos igreja, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Foi o que disse Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, é uma analogia, tá? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, falando a respeito da igreja, tendo-a purificado a igreja, por meio da lavagem de água pela palavra. Alô, pastor, não é por água batismais, dos batismos, cheio de cloro, cheio de xixi, água cheia de xixi. Já viu aquela água cheia de xixi? Era o que fizeram comigo lá no Rio Guandu. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Leia. Não. Leia. Vocês dizem que eu sou herege? Leia comigo. Ou então arranca da página da Bíblia de vocês. Efésios 5:27. Hoje eu estou querendo, hein? Aqui, ó. H2O. Tô puro não, hein? Olha aí. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem é que teve esse privilégio? Quem viveu antes da cruz? Não. Quem viveu antes da cruz tinha mancha, era transgressor, estava em delito e em pecado, por causa da lei que impossibilitava, de Adão a Moisés, todos, Isaías, Mateus, todos, diz o livro de Romanos, que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para manifestar a sua justiça. Quando você nasceu, nós já nascemos sem ruga, já nascemos sem mácula, já nascemos igreja gloriosa, santa e sem defeito. Bendita foi a graça de Cristo. Só que os pastores não entendem isso. Os pastores estão dizendo para as pessoas: você é um pecador. Ora, se eu sou um pecador, Cristo ainda não morreu e eu vivi debaixo da lei de Moisés, mas quando eu nasci não havia lei. E se não há lei, disse Paulo, está morto o pecado? A lei acabou. Cristo pôs fim à lei, é o que diz Romanos 10:4. Leia comigo aí, leia comigo. Porque o fim da lei
o fim da transgressão, o fim das ordenanças, o fim dos delitos, o fim da transgressão, o fim do pecado. Cristo é o fim da lei. Jesus de Nazaré cumpriu a lei, o Cristo ressuscitado pôs fim a ela. E nós que já nascemos, eu nasci em 1965, nunca fui um pecador. Oh, glória! Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu digo, a minha mãe quando me concebeu já sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, porque eu já nasci igreja gloriosa. Foi o que disse o versículo passado. Então é isto que fez esse ministério do Espírito na nossa vida. Eu, de vez em quando, eu leio um versículo e a gente vai lendo para ajustar até um tempo que você vai raspando a banana, vai amassando a banana, depois a mesma banana você bota um mel, bota um flocos e você vai, então, aqui ao ápice da maturidade e a pessoa vem com banana, você, não, agora eu não vou te dar mais banana não, agora eu vou te dar mocotó com peixe frito e farinha de milho, para você engordar bem o caldo. Olha só, eu vou digitar uma passagem que eu leio bastante, mas hoje eu vou trazer a maturidade para você. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13. Calma aí, filho, calma aí, já estou terminando já. Calma aí, olha aí, olha aí. E a vós outros, preste bastante atenção. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Segura isso aqui. Esta palavra se aplica a mim e a você? Não, porque nós não estávamos mortos em transgressões. Lembra? Quando nós nascemos, já nascemos igreja gloriosa. Quem é que estava morto em transgressão? Porque o pecado é a transgressão. Quando nós nascemos já não havia pecado, porque sem lei está morto o pecado. Quem é que estava morto em transgressão? Os que vieram da transição, os que passaram, os que viveram antes da cruz, passaram pela cruz. Paulo nasceu antes da cruz. Paulo passou pelo efeito da cruz. Paulo foi um transgressor. Paulo praticava a lei, era judeu, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Então, Paulo era um transgressor, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então, Paulo e alguns irmãos que estavam lá em Colosso, no momento da escrita, Paulo diz, e a vós outros. Essa palavra não se aplica a mim. Paulo não está falando comigo. Eu nunca fui transgressor. Quando eu nasci, já não havia mais lei. Ele tinha aniquilado pelo sacrifício desse mesmo. Ele diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Vos deu vida por quê? Porque eles estavam mortos, não nós. Quando nós nascemos, nós já nascemos vivificados, nós já nascemos eleitos sem nenhuma mácula. Isso é glorioso. Ele diz, vos deu vida juntamente com ele. Leia, perdoando todos os nossos delitos. Segura. Quando Paulo diz nosso, a palavra está na primeira pessoa do plural. Significa que Paulo também tinha delito. E Cristo perdoou os delitos de Paulo e dos seus ouvintes, mas não perdoou o meu, porque eu já nasci sem delito. Quando eu nasci, ele já havia rasgado o escrito de dívida que era contra aqueles irmãos que viveram na primeira era cristã. É o que diz o versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, disse Paulo, que era contra nós, Geraldo e a igreja aqui do YouTube, não, contra nós é contra Paulo e os irmãos da primeira era. O escrito de dívida era a lei de Moisés, era contra eles. Paulo diz, tendo cancelado
de escrito de dívida que era contra nós. E esse escrito de dívida, Paulo, constava de quê? Paulo disse aos irmãos lá, constava de ordenança. Isto nos era prejudicial, mas ele removeu inteiramente e encravou isto na cruz. Então, se eu reúno uma igreja, os irmãos, igrejas são vidas, se nós vamos nos reunir como igreja e eu digo, você tem que cumprir a ordenança, eu estou dizendo que o que Cristo encravou na cruz não foi o escrito de dívida dos judeus, e nós estamos agora aqui debaixo de transgressão, sendo pecadores, invalidando o sacrifício de Cristo. É isso que os pastores fazem na igreja dele, que você comeu desse reggae a vida inteira, até que essa revelação chegou na tua vida e te deu um entendimento para você entender que você é a geração santa, o povo eleito, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Recebe aí, diga Abba Pá. É isso aí. Então, onde os pastores se pegam? Se pegam na fala de Pedro, que não entendia isto que eu estou te falando. Se pega na fala de Pedro, que apesar de ter andado com Jesus de Nazaré, os mistérios estavam ocultos. Ele não conseguiu entender o que o próprio João disse. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual era o pecado? A transgressão, que veio de Adão, foi até Moisés. E todo o pacote judaico legalista imputava transgressão na vida das pessoas. Então eles se apegam no que diz Pedro. Pedro diz algo aqui, ó, e eles leem isso, dizendo assim, não é Novo Testamento? É o Novo Testamento, mas ainda não é na revelação da graça de Deus. Olha aí, leia comigo. Olha o que Pedro disse. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para serem cancelados os vossos pecados. Vê se isto aqui faz sentido diante da grandeza das revelações que eu estou lhe passando. Como é que Pedro, depois da cruz, Atos 3,19, pode chamar as pessoas para se arrependerem? De quê? Se o escrito de dívida no momento da cruz, que Paulo diz que foi encravado na cruz. Como é que eles vão se arrepender de quê? Se os pecados estavam sendo cancelados. Como é que cancela os pecados se os escritos de dívida estavam sendo cancelados? É porque Pedro não entendeu o que você entende hoje com maior clareza. Embora tenha vivido antes da cruz, passou pela cruz e estava agora anunciando um jornal velho. É isso que os pastores hoje, da atualidade, ainda estão presos num jornal velho. Isso aqui é um jornal velho. O pecado já foi cancelado. O pecado já foi destruído. Não existe pecado. Ele está morto. Não foi isso mesmo? Vamos repetir aqui Romanos 7? Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. Quem diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. E então no versículo 8 diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então aí está esta aula do Espírito te mostrando que nós somos a igreja de Cristo, sem ruga, sem mancha. Vou pedir, alguém está pedindo para colocar aí, vou pedir para você anotar. Efésios 5, 27, olha aí, olha que lindo, olha que lindo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha lá, olha a igreja de Cristo. Não é a sinagoga judaica. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja espiritual. Se o ajuntamento do corpo de Cristo não for para o culto racional, igual nós estamos tendo aqui um culto racional com o evangelho aberto, não adianta, é manobra de homens corruptos no entendimento. A igreja tradicional vê os seus membros pecador. E umas músicas que fizeram sucesso. Pecador, escuta a voz do Senhor. Todas as vezes que se canta isso no ajuntamento, está dizendo, Cristo morreu em vão.
Numa tradução melhorada diz: Cristo falhou, Cristo não pagou o pecado, Cristo não aniquilou o pecado, a Cristo morreu em vão. É todas as vezes que se canta pecador, escuta, te chamando de pecador, está dizendo: Cristo não foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Cristo, então, foi o Cordeiro de Deus que deixou, porque se você é pecador, ele não tirou, ele deixou. Capite? Va bene? Arrivedere? Tem desse manto também, italiano. Não é isso, meu amado. Não, meu amado, é deboche, porque você tem que entender isto. Ora, se eu sou um pecador, então Cristo morreu em vão. Se ele morreu para tirar a transgressão da lei, pecado é a transgressão da lei, como que a igreja me vê pecador? Então ele morreu em vão. Eu vou deixando esta pérola por aqui, tá bom? Amanhã a gente deve colocar um vídeo com algo maravilhoso, com uma revelação fantástica que eu tenho para a sua vida. E eu vou me despedindo, dizendo para você, igreja, aí ó, para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Olha o que é a igreja de Cristo. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deixa eu ver como é que está aí na nova NVI. E apresentava a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Olha lá, mas santa e inculpável. Deixa eu mandar um abraço aqui para alguns irmãos. Não vai embora não, que eu vou falar teu nome aqui. Nosso irmão, olha aí, primeiro da lista, hein? Olha só, eu quero ver quando eu for na João Pessoa, na Paraíba, que não tiver uma carne de charque e um cuscuz, Delcio. Eu não vou falar mais seu nome aqui, hein? Ó, eu quero mandar um abraço para o meu irmão Delcio e Ana, de João Pessoa, na Paraíba. Conceição e meu amigo Bartô, o nome dele é Bartolomeu, mas eu trato assim como Bartô, é meu amigo lá de Brasília. Deusimar e Idelgarde, Frank Chagas, de Grande Vitória, Espírito Santo, Luciano e Ludmila, de Juiz de Fora, Luciano Barbosa, de Itaquitinga, Pernambuco, Fernando Lopes, Aracanduva, São Paulo, Ivanildo Luiz, João Pessoa, na Paraíba, opa! Antônio Bizarrias, de Jacundá, Pará, Matilde, de Interlagos, São Paulo, Samuel Duarte, Maceió, Alagoas, Arley Santos, Calcaia, Ceará, Tânia Merlin, Biriqui, São Paulo, João Lopes, de Pernambuco, Obedir Couto, Cacoal, Rondônia, Maria José Cícero Dantas, da Bahia, e Cícero Dantas, da Bahia, Silvia Oliveira, de Fortaleza, Ceará. Pessoal do Ceará, tá Ceará, hein? Michel Martins, Passo do Lumiar, São Luís do Maranhão, Leila e Viviane, de Joselândia, Maranhão, Gilmar Celso, Papo de Minas, abraços para a igreja que se reúne no YouTube, Francisco, um abraço para a igreja que se reúne no YouTube, receba meu abraço, Francisco Machado, de Manaus, Leila Maria Xavier, de Aracruz, Espírito Santo, Rogério Rodrigues, de Anápolis, Goiás, Denis e Joselândia, de Maranhão, Alessandro Neri e família, de São Paulo, Mônica e João, de Parnamirim, Reginaldo Rodrigues, de Goiânia, Pernambuco, Cláudio e Luzinário, de Nilópolis, Rio de Janeiro, nosso vizinho aqui, e hoje, por enquanto, foi só. Meu abraço também ao nosso irmão Ricardo Costa, em Porto Alegre, nosso irmão Elson de Jesus, na Bahia, nossos queridos irmãos lá de BH, nosso irmão Lael e todos os irmãos, nossos irmãos espalhados pelo Brasil. Tem mais alguém, tem mais pessoas, mas é muita gente. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta para juntos compartilharmos dessas verdades incontestes. Sem lei, o pecado está morto. Não tem lei, não tem pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Perdeu o sistema. Já é. Fui. Até amanhã. Um grande beijo, um grande abraço.
Graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter te instruído com as verdades do Evangelho. Rompa com o sistema religioso. Aprenda a reinar em vida e viver em perfeita vitória.